Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade, mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João Vitor, técnico da unidade GTEC Barueri, tá? E hoje a gente vai iniciar mais um vídeo de reparo aqui no canal da GTEC Informática. Dessa vez o equipamento aqui vai ser um Lenovo IdeaPad 330S, tá? É um notebook aí de 8ª geração, com uma placa de vídeo dedicada, ok? Esse aqui no caso ele tem um i7, a placa de vídeo é uma Radeon, tá? Uma Radeon 535. E bom, vamos lá, o sintoma do equipamento. Segundo o cliente, o equipamento não liga, tá? Realizamos aqui os testes do equipamento. E bom, conecta a alimentação. Ele até gera um consumo aqui na fonte, tá? É sempre importante usar a fonte, porque isso a gente tem uma noção do que está acontecendo, o equipamento está consumindo alguma coisa. O LED do power acende, mas ele não dá vídeo e não sai disso, esse consumo fica congelado, tá? Já esperamos um pouco, já realizamos alguns testes iniciais e ele não sai disso. Então aí passamos o cliente de reparo em placa, tá? Um detalhe desse equipamento é que ele já foi desmontado, tá? Não sabemos se foi o cliente ou se foi uma assistência, mas é provável que seja uma assistência porque tem um provável número de ordem de serviço aqui e um selinho aqui com problema, nome do cliente, data. Ok? Então, provavelmente foi uma assistência que mexeu. E bom, eu já desmontei a tampa desse equipamento aqui para dar uma olhada especial. E um detalhe assim que a gente já repara desmontando o equipamento é que não tiveram o cuidado de separar os parafusos, tá? Já mostra aí o cuidado que tiveram nesse equipamento. O equipamento chegou aqui, na tampa, eu já peguei um equipamento desse e todos os parafusos dele deveriam ser padronizados, tá? Na tampa. Mas aqui a gente tem 5 tamanhos diferentes só na tampa. Então já é indicativa de que não mexeram com muito cuidado nesse equipamento, mas a gente já está acostumado com isso, tá? E bom, desmontando o equipamento aqui, vou fazer uma análise inicial aqui nele. O equipamento está ligando consumo travado. Então a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa no equipamento é tirar a bateria fora, tá? Vou tirar aqui a bateria do cliente. E para análise inicial vou remover essa blindagem aqui que já está faltando parafuso também. Era para ter 4 parafusos fixando ela, tem 2 e um deles não é daqui. Provavelmente é da tampa. 4, tem só 2. Ó, a blindagem saiu, só com 2 parafusos. E bom, que é a análise inicial do equipamento. Primeira coisa que a gente verifica no equipamento que não liga é se ele tem curto em alguma das bobinas ou alimentações principais, tá? Aqui só de olhar para o equipamento eu já vejo que algumas bobinas foram levantadas, tá? Já tem umas marcas de solda aqui, acho que não dá para ver em vídeo, não vai dar muito pequeno, mas dá para ver que foi levantada a bobina, tá? E provavelmente injetaram tensão aqui, que já dá um medinho assim, mas vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se tem algum curto em bobina, tá? E no CI da BIOS também, que é importante. Então vamos verificar aqui, ó, CI da BIOS, pino 8 dele, que geralmente é 3 volts, 3 always, não tem curto. Temos aqui uma outra bobina, que provavelmente é 3,5, tá? Só que eu não tenho como saber sem o esquema do equipamento, mas o importante é não ter curto, então é mais um teste rápido aqui para ver se eu posso ligar esse equipamento com segurança e realizar alguns outros testes. Aqui já estamos na parte do processador, tá apitando, mas não é porque tem curto, é porque tem uma impedância baixa aí, tá? 20 ohms, 6 também, 10. Não é curto, então tá ok. Aqui vamos à parte da GPU.
9 ohms. 9 ohms também. E aqui tem 38. Provavelmente as memórias. Então também não tem curto, tá? Todas as bobinas têm uma impedância, tá? Uma impedância que é condizente assim com o que elas estão alimentando, pelo menos essas aqui do processador e da GPU. Mas a gente não tem como ter certeza. Aí aqui a gente vai para a segunda parte da análise inicial, que é conectar a alimentação. Tá? Eu só conectei a alimentação, não apertei power, não apertei nada. Bateria desconectada. E agora a gente vai verificar as tensões da placa. As tensões primárias, que é 3 e 5 volts. Tá? Então vamos lá, eu vou medir aqui primeiramente no CI da BIOS. Okay? Não tem 3 volts, nem 1.8, como deveria. Então eu vou verificar em algumas bobinas aqui. Ó. Temos uma aqui que está até ameaçando dar uma tensão, mas não está dando. Gente, invertendo as pontas aqui não faz diferença não, só vai aparecer uma tensão negativa lá, tá? Também não tem tensão aqui. Não tem tensão aqui. Não tem tensão aqui. Essas aqui provavelmente não vai ter também, é 3 e 5 da GPU. Também não tem, aqui também não tem. Tá? E aí a gente já mata um problema aí. A gente não tem nenhuma tensão de bobina, tá? Pode ser que sejam geradas por componentes lineares, mas eu não tenho como saber isso só olhando. Eu vou ter que pegar a placa, procurar um esquema ou fazer uma análise um pouco mais detalhada, tá? Que demora um pouco mais, eu vou ter que seguir a linha e ver até onde tem tensão. Tá? Mas tá chegando 19 no equipamento aqui. Eu não tô tendo aqui nenhuma linha inicial de 3 ou 5, que geralmente sempre tem uma linha que sobe, que habilita sozinha, que é para alimentar os outros circuitos, e quando você apertar o power ele já dá um up, tá? Pode ser que não seja desse lado da placa, seja do outro, mas eu vou ter que tirar a placa para ver isso. E em alguns equipamentos também essa linha só habilita depois do power, mas isso a gente vai ter que descobrir, tá? Mas o importante aqui, eu não achei as tensões iniciais, tensões primárias, e não tem curto nas bobinas. Então a gente já vai começar a partir para uma análise um pouco mais aprofundada. Aí eu já tenho necessidade de tirar a placa daqui para fazer qualquer tipo de análise. Então eu vou tirar a placa aqui, vou desmontar, vou fazer uma análise aí e eu já volto com o que eu encontrei aí para vocês, beleza? Voltando aqui, pessoal, só para mostrar aqui o que eu encontrei já nessa placa, tá? Eu desmontei ela, tá? Eu consegui encontrar o esquema, felizmente, tá? Um esquema vazado aqui, tem algumas falhas nele, mas tá tranquilo, dá para usar, tá? E bom, o que eu achei nessa placa? Antes de mostrar exatamente o que eu achei, eu só vou mostrar um outro teste que eu não fiz antes. Quer dizer, que eu fiz antes, mas eu não mostrei em vídeo, eu lembrei de fazer depois do vídeo. Que é antes de tirar a placa, você verificar mais ou menos se tem as tensões, tá? Então eu vou só ligar a placa aqui de novo, já conectei a plaquinha aqui de entrada e saída. E eu vou colocar aqui para medir as tensões também, tá? Eu só vou ligar o equipamento aqui. Ali já tá ligado ali. E como a placa tá ligando o power, a gente mede as tensões para ver, tá? E aqui, ó, eu constatei que a placa tem o 5, tem o 3, tem a tensão do carregador, tem a tensão das memórias RAM, não tem as tensões do processador, nenhuma delas, e tem as tensões da GPU, tá? Ou seja, o problema tá nas tensões do processador, tá? Mas aí não significa que seja o processador, não significa que seja o circuito de alimentação dele. A gente tem que ver como um todo aqui. Então, antes de mexer nessa parte do processador, eu resolvi ver se a placa não tinha mais coisas mexidas, tá? Eu achei aqui um componente mexido. Olha que interessante isso aqui. Um componente já foi trocado, tá? A placa inclusive está melecada de fluxo aqui. Carol, mostra aqui só para ver se dá para enxergar no vídeo. Se não der, tudo bem. Dá para enxergar aqui um fluxo aqui, um negócio brilhante? Aqui, ó. Dá. Tá cheio de fluxo, tá? Esse componente aqui, ele é o C5, ele já foi trocado. Esse C5 aqui, ele é um regulador da linha de 3.3 volts, tá? E do lado dele tem um cara chamado o C8. Esse C8 ele tá esquentando um pouco. E o outro componente que tá esquentando muito aqui é um CI da Realtek aqui, que eu acredito que seja o CI de áudio.
Aí eu fui ver por que tá esquentando. Eu fui ver quem é o C5. O C5 ele é... O regulador, perdão, não é de 3.3, ele é do 5VS. Ele libera do 5 primário pro 5 secundário. E o C8, ele é um regulador de 1.8 volts, tá? No esquema aqui, inclusive eu tava com ele aberto aqui agora. Mas ele é um regulador de 1.8 volts e o CI aparentemente o CI de áudio aqui também é alimentado com 1.8. Só que eu fui medir esse CI e não tá chegando 1.8, tá chegando 2.4, tá? Então a gente já tem um problema aí nessa linha. Se está chegando mais tensão, provavelmente algum componente está sendo sobrealimentado, está acionando alguma proteção ou esse componente danificou, tá? Só que aí não adianta eu vir aqui e trocar o componente. Ele não é um regulador, ele habilita a tensão do ponto primário para o ponto secundário. Então ele serve para alimentar o circuito quando recebe determinado pulso de algum outro lugar. PCH, processador, ou seja, de onde for. Isso não é importante no momento, tá? Mas ele tá habilitando a tensão, tá recebendo o que deveria, só que tá chegando mais tensão do que deveria. Em vez de 1.8, tá chegando 2.4. E aí eu fui voltando aqui, tá? Porque tá chegando 1.8 nele. Então, o circuito que deveria gerar 1.8 não tá funcionando corretamente. Voltando aqui no equipamento, eu encontrei aqui embaixo dessa fita isolante que colocaram aqui, não sei pra quê. Talvez para proteger alguma isolação, alguma coisa que fizeram. E o regulador aqui de 1.8, que é esse U6501, que é esse que está aberto na tela agora, tá? Ele tá com defeito. Como é possível ver aqui no esquema, é bem simples, deveria entrar nele 1.3 ou 3.3, que é a tensão primária, e deveria sair 1.8. Eu vou mostrar aqui para vocês no multímetro quanto está entrando e quanto está saindo. Eu vou ligar aqui o equipamento, aterrar a ponta de teste, e olha só, ele deveria entrar no terminal 3 ali, 3.3, e temos 3.3, e deveria sair no terminal 6, 1.8, mas olha quanto está saindo aqui, 2.6, tá? É muito mais do que ele deveria. E o nosso amiguinho aqui está esquentando, então, o que provavelmente aconteceu? Isso aqui é um regulador linear. Então, provavelmente ele deu problema, começou a passar mais tensão e queimou o CI de áudio aqui. Aí por isso que ele não está ligando, tá? O que me deixou intrigado é que o equipamento está com esse problema, é um problema até óbvio, tá? Tá esquentando a placa, eu não precisei de muito esforço para achar ele. Só que mexeram aqui na bobina da GPU, trocaram um outro componente aqui que é regulador de linha de 3, provavelmente porque sentiram esquentando um dos componentes, mas não era o componente certo, era do lado, tá? Pra vocês verem aí que o componente realmente já foi mexido, já fuçaram e não acharam problema. Então aí o que eu vou fazer agora? Nesse caso aqui eu já detectei um problema óbvio. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tentar substituir primeiro esse regulador aqui, tá? E vou verificar se com a tensão estabilizada em 1.8 que deveria ter, o sintoma do equipamento muda, se ele volta a ligar, se ele passa a liberar as tensões do processador, ou se alguma coisa no sintoma original que ele estava apresentando muda, tá? Então eu vou ver se eu tenho esse regulador aí, tá? Se eu tenho ele ou um equivalente, vou fazer a troca e vou ver se resolve, se o problema muda ou se resolve o problema, beleza? Então eu vou procurar aí, eu vou procurar na sucata aqui, o componente eu já tenho, mas eu vou ver se eu tenho ele ou equivalente. Já volto aí com o resultado aí pra vocês. Bom pessoal, voltando aqui pro equipamento, tá? Gastei um tempinho aqui fazendo uma análise nele. Como eu disse anteriormente, eu realizei a troca aqui do regulador linear de 1.8 volt, tá? Removi o CI de áudio, ele, pelo fato de talvez ele esteja em curto, então trocar um regulador e colocar ele já não é ideal. Pode queimar de novo o regulador e tudo mais, tá? E trocando o regulador, a tensão de 1.8 simplesmente estabilizou, tá? E com isso, eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês, concluir o teste anterior, e aí a gente já vê tudo completinho. Vamos lá, vou tirar esse aqui e vamos lá. Bom, conectei aqui a alimentação, né? Vou
vou deixar o multímetro aqui para mostrar para vocês. Vou aterrar a ponta aqui em algum lugar. E vamos lá. Eu troquei o regulador de 1.8 volts, a tensão de 1.8 volts vocês viram que estava em 2.6, tá? Indicando um problema no regulador. Agora, ó, 1.82, ok? Aquilo realmente era um problema, tanto que depois de somente trocando esse regulador, alguns outros sinais da placa já habilitaram, tá? E esses outros sinais que habilitaram me levaram a um outro problema, que era o PWM da CPU, tá? Porque eu pensei, ele também tinha problema, ok? Ele estava recebendo novos sinais de habilitação dele, que habilitaram após 1.8, tá? E não estava liberando a tensão do CPU, ok? Então aí eu fiz a troca do componente, e vamos aqui, fazer novamente o teste. Fiz a troca do componente e olha só. Opa. As tensões da CPU voltaram, tá? Pode ver aqui, ó, 099, basicamente 1 volt, 1 volt, 1 volt, e essa aqui é do PCH. Tá, essa primeira aqui não tem tensão porque eu vi esse CGT, é um sinal de alimentação do vídeo integrado da CPU, mas como essa tem GPU dedicada, normalmente esse valor fica desabilitado, a menos que a GPU seja desabilitada, tá? E aqui, com isso, podemos ver que a placa possui agora todas as tensões de trabalho, ó. A GPU tem todas as tensões, tá? Memórias de GPU, a CPU tem todas as tensões, aqui a tensão do carregador. Temos aqui 5, 3, 1.2, que é a tensão das memórias. Tensão das memórias. Não está habilitada. Bom, não sei porque não está habilitada, mas ela estava habilitando até agora há pouco. Mas, enfim, a placa tinha todas as tensões. E mesmo assim não ligou, tá? O que nos leva aí a mais um problema, mais um possível problema. Esse 1.8, eu dei uma verificada no esquema e ele é um sinal que ele não habilita só sei de áudio, sei do touchpad, tá, da digital, se tiver. Ele também habilita alguns componentes complexos, por exemplo, a GPU recebe um sinal de 1.8 para habilitação de alguma coisa, tá? A gente não tem como saber porque não tem como descobrir o funcionamento exato da GPU, mas ela recebe um sinal necessário para funcionar. E a CPU é a mesma coisa, tá? Então são dois sinais de 1.8 que receberiam 1.8 volts que acabaram recebendo 2.6. Isso é mais que 50% da tensão, tá? E é suficiente para... é quase 50% da tensão, perdão. Já é suficiente para danificar algum circuito lógico. Então, se tinha algum circuito lógico importante que habilitava esses componentes, existe a chance de o processador estar com defeito. Ou a GPU também está com defeito, tá? Mas ela não está em curto, não tem necessidade de injetar tensão, então eu não vou pegar nada fazendo isso aqui. Pode ser algum defeito lógico no componente, tá? Porque é uma tensão que ultrapassou o seu valor e chegou em diversos componentes. O 6 de áudio ele queimou mesmo, tá? Agora imagina o que aconteceu com o processador. O 6 de áudio ele ainda tem uma tolerância. Agora, o processador e GPU eles já não são tão tolerantes assim, são bem sensíveis, porque tem muitos circuitos aqui dentro, tá? Então aqui o que aconteceu foi que provavelmente esses dois componentes ficaram. Mas o que eu vou fazer agora? Já que eu tenho todas as tensões de trabalho da placa, eu vou dar uma verificada nisso enquanto eu ver aqui o que aconteceu. Acho que provavelmente essa memória que eu não tinha pensado com ela. Eu vou verificar a placa novamente, com todas as tensões. E agora eu tenho duas opções, duas possíveis hipóteses na verdade. Um defeito no CPU PCH, tá? A GPU já descarto, porque apesar da mesma GPU, uma GPU com defeito, se ela não estiver em curto, o restante da placa inicializa, se eu desabilitar ela, se eu levantar as bobinas, tá? Foi o que eu fiz aqui, não deu certo. Ou um defeito de BIOS. Eu não sei se ele gravar a BIOS do equipamento e nada do tipo. Então o que eu vou fazer agora é
tentar regravar a BIOS, tá? Eu peguei o osciloscópio aqui, eu fiz algumas edições, o sinal tá esquisito mesmo, não tá tendo comunicação. Então eu vou tentar regravar a BIOS. Aí das duas uma, se a BIOS tiver, o chip estiver funcionando e eu regravar 2, 3 arquivos e não resolver, é muito provável que tenhamos defeito aqui no processador PCH que não está inicializando a placa, tá? Não está tendo os sinais de inicialização necessários, pulsos de comunicação e tudo mais, tá? E se for isso, eu não tenho o que fazer, beleza? Então eu vou fazer esse teste aqui e eu já volto aí para mostrar para vocês a conclusão do teste, beleza? Bom pessoal, concluindo aqui, tá? Já fiz os testes que eu tinha que fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ligar novamente aqui o equipamento. Vamos lá, a tensão de 1.2 aí caiu, ó. Presente de novo aí. Tá? O problema era a memória, a memória do cliente também estava em curto, tá? Eu descobri isso agora. Eu não tinha testado ela antes, porque esse equipamento ele possui memória na própria placa, então ele funciona com essas memórias somente da placa. Mas o módulo de memória do cliente também está em curto, provavelmente foi o que derrubou a tensão aqui, tá? Que indica mais um problema aí relacionado ao processador, que é quem se comunica diretamente com as memórias, tá? E bom, eu fiz aqui a regravação de uns 3 arquivos de BIOS diferentes, tá? Eu peguei de alguns fóruns aí, peguei um que foi testado inclusive para outras pessoas e funciona normalmente, mas aqui o sintoma não mudou com nenhum dos 3, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, aterrar aqui a ponta da prova do osciloscópio, tá? E mostrar para vocês como é que está se comunicando a comunicação com a BIOS. Carol, aproxima aqui, por favor. Aqui é a comunicação, digamos, BIOS-PCH, tá? Isso aqui, normalmente, quando você liga o equipamento, deveria ficar os trens de pulso passando aqui, indicando que está tendo comunicação. Mas não é o que está acontecendo aqui, ó. Eu ligo, ele inicia um ruído ali, e o sinal para. Tá morto esse sinal, não tem nada aqui, tá? Os pinos de comunicação geralmente são 2 e 6, então eu vou desligar aqui o equipamento e vou testar também o pino C, porque às vezes um tá funcionando e outro não. Mas ó, vocês vão ver que tá exatamente igual, tá? Sobe uma comunicação ruidosa ali, opa, soltei aqui a comunicação. Sobe a comunicação ruidosa e cessa, e fica assim, ó, não tem comunicação nenhuma, tá? Com isso aí, eu já tenho fortes indícios aí de um possível problema no PCH, tá? Nesse equipamento aqui, processador e PCH são em conjunto, tá? Então, deu problema num, dá problema no outro, automaticamente, não tem o que fazer. Ainda mais pelos sinais que a gente pega. Por exemplo, 1.8 foi para 2.6, sobrecarregou alguns circuitos, sobrealimentou, na verdade, pode ter causado queima de diversos componentes aqui que eu ainda não peguei. Tá? Queima não, mas danos, tá? Eles podem não estar funcionando corretamente. Principalmente processador e GPU são os mais sensíveis dessas linhas. E aí, infelizmente, aqui tudo indica que provavelmente tem algum defeito nesse processador, tá? Porque ele não tem comunicação com a BIOS. Não tem curto também, tá? Não é um defeito de curto, é um defeito interno. Muito provavelmente foi provocado pelo 1.8 aqui, que é um circuito linear, que vai direto para ele, tá? O que sai do regulador vai direto pro processador, não tem nenhum intermediário, não tem resistor, não tem MOSFET, não tem nada para habilitar, é diretão. Então subiu a tensão aqui, subiu a tensão no processador, tá? É o mais provável, tá? Eu já gastei bastante tempo nesse equipamento, analisei bastante coisa e eu já não consigo sair disso tem tempo. Então, provavelmente é só até aqui onde eu consigo chegar. Mas é muito provável que seja isso mesmo, tá? E como a memória do cliente também está em curto, já é mais um indicativo aí. Uma memória em curto é bem difícil de acontecer, tá? Quem mexe com computador sabe que é bem difícil pegar uns módulos em curto assim do nada. Mas como esse equipamento já teve um evento aí relacionado a uma das linhas de alimentação, também é mais indicativo aí, beleza? Então esse equipamento aqui, antes de gravar essa parte aqui, eu cheguei a montar ele aqui, montar tudinho, colocar todos os periféricos e não mudou nada, tá? Então aí muito provavelmente um defeito no processador mesmo, tá? Não tem o que fazer, infelizmente eu vou liberar ele sem reparo, tá? Eu tenho todos os indícios aí de um possível problema no processador.
E é isso, não é como eu queria finalizar esse vídeo, a gente nunca gosta de finalizar assim, é sempre chato, tá? Mas é isso, não tem o que fazer. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Foi um vídeo um pouco mais passo a passo, um pouco mais detalhado para mostrar o dia a dia mesmo, o que a gente faz no equipamento aí para tentar diagnosticar os erros. Quando a gente consegue, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Esses foram os casos que a gente não consegue, mas é isso aí. Bom, gente, sigam a Agitec nas redes sociais, tá? Se inscrevam no canal aí, deem joinha no vídeo aí se gostaram. Acesse o nosso site, tá? Lá dá pra vocês verem as filas das unidades e acompanharem, mandar pra unidade que tá com a menor fila, ou aqui é mais próxima de você que escolhe, tá? E é isso aí, gente. Valeu, até a próxima.